filho faz birra. O que fazer? Afinal, o que é a birra? Na realidade, o que muitas vezes é interpretado pelos adultos como birra, má vontade da criança, ou até mesmo como intenção de provocação, de fazer mal, em grande parte das vezes não passa de uma tentativa da criança de demonstrar explicitamente seus desejos. O que acontece é que, na falta de recursos adequados socialmente, a criança utiliza esses poucos recursos que ela tem, que muitas vezes se resumem ao choro e ao grito. E para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre a birra, temos que entender um pouquinho de como funciona o cérebro da criança. Então imagine que o cérebro da criança seja uma casa de 2 andares, sendo que na parte de cima é a parte do cérebro pensante, né? O cérebro que pensa, que nós chamamos de neocórtex. E a parte de baixo, o cérebro que sente, né? A parte límbica do cérebro da criança. Essa parte de baixo, né, parte do cérebro que sente, a criança ela já nasce com essa parte desenvolvida completamente. Já a parte de cima, né, do neocórtex, onde é o cérebro que pensa, o cérebro responsável por analisar, refletir, criticar, né, ele é desenvolvido ao longo da vida e ele só se desenvolve completamente, de acordo com estudos, aos 21 anos de idade. Sabendo disso, nós podemos separar a birra em dois tipos. A birra intencional, que geralmente é endereçada a uma pessoa específica. Imagine que você serviu o jantar e sua filha começa a jogar comida, quebra o copo, bate na mesa. E nesse momento, a criança ela resolveu tomar uma decisão de gritar e chorar até que você acabe cedendo, né? Essa birra intencional, ela tem um objetivo específico, algo que a criança quer obter. Por exemplo, ela quer assistir televisão, não quer sentar na mesa para jantar. E ela está no controle dessas emoções. Quando ela faz essa birra, a gente chama intencional, que é a parte do cérebro pensante, né? O andar de cima lá da casinha. E esse tipo de birra, a criança estando no controle, ela pode decidir quando parar, certo? Já a birra imprevisível é completamente diferente, pois a criança ela não é capaz de controlar. Ela é tomada por um turbilhão de emoções que ela não consegue lidar. Por exemplo, quando você coloca o seu filho na cadeirinha do carro e ele não quer ficar preso ali, ele se debate e tenta te acertar, e chora e grita. A maneira de lidar com esses tipos de birra também é diferente. No caso de uma birra intencional, que é quando a criança ela tem capacidade de parar, pois ela está no controle das suas emoções, o ideal é primeiramente manter a calma. Em seguida, levar a criança em algum local mais reservado, se a birra estiver acontecendo em algum lugar público, e conversar com a criança de uma forma respeitosa. O adulto ele deve entender que a birra tem a ver com alguma frustração da criança e é uma excelente oportunidade para o aprendizado, ou seja, não entrar no jogo da criança. Já no caso de uma birra imprevisível, a atitude deve ser completamente diferente, pois neste caso a criança não está no controle das suas emoções. Primeiramente, o adulto ele deve conter essa criança, sem machucar, sem gritar ou ameaçar, mas sim de uma forma acolhedora e carinhosa e ajudar essa criança a se acalmar. Em seguida, se conectar com a criança, buscando entender os seus sentimentos. E somente depois da criança ter se acalmado, ter voltado a si, o adulto pode ter uma conversa respeitosa sobre o fato e suas consequências. E junto da criança, buscar soluções para o problema. E de que forma o método Kid Coaching pode ajudar crianças e adultos a lidarem com casos de birra?
Então, o Kid Coach, ele pode auxiliar pais e cuidadores a conseguirem distinguir um tipo de birra do outro e, junto com esses pais cuidadores, perceber o real tamanho e frequência da birra. Também pode ajudar os pais e cuidadores a construírem o hábito de fazerem análises e considerações depois que a criança retornou à tranquilidade. Também orientar pais e cuidadores e, junto com eles, construir formas para que a criança fale sobre seus sentimentos. Ela tenha claro os papéis de cada um na família e também que lhe sejam apresentadas as regras de funcionamento do ambiente familiar, do ambiente de afeto. O Kid Coach ainda pode proporcionar treinos para os pais, cuidadores praticarem em como manter a calma diante de uma situação de birra, como acalmar a criança, como se comunicar de uma forma assertiva, como encontrar boas soluções que sejam boas para a criança e boas para os pais, os pais cuidadores ao mesmo tempo. As crianças que são cuidadas desta forma, elas tendem a encontrar com maior facilidade outras maneiras de se posicionar quando se frustram com algo. Para saber mais sobre o método Kid Coaching, acesse o site que está aparecendo aí na sua tela e nos acompanhe nas redes sociais. Ou também pelo telefone 47 997 60 8513. Alessandra Jansen, Kid Coach.